Obrigado pelo privilégio que nós temos de nesta manhã de quinta-feira, mais uma vez, estarmos aqui na tua casa, estarmos entrando nos lares, nos automóveis, nas fábricas, nos escritórios, nos leitos de hospitais. Senhor, em muitos lugares, nós estamos tendo o privilégio de entrar levando a tua palavra, levando fé ao coração das pessoas, levando uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, e acima de tudo, o evangelho genuíno que salva, que transforma, que liberta, o evangelho que faz toda a diferença, o evangelho que ilumina as nossas mentes, que esclarece, ó Deus, e tira todas as dúvidas do nosso coração. Fala conosco hoje, Senhor, fala conosco. Oramos, Senhor, e suplicamos para que a tua graça, bondade e misericórdia seja manifestada de uma maneira esplendorosa, sensacional, fenomenal na vida das pessoas. Que o enfermo seja curado através, Senhor, da fé, através desta oração que nós estamos fazendo. Que o abatido, o deprimido, o depressivo, receba uma injeção de ânimo, que ele se levante deste leito de depressão, de opressão, que ele saia desse desânimo, que aqueles que estão na zona de conforto também as deixe. Casais, famílias, lares, à beira da destruição, por favor, Senhor, entra, trazendo fortalecimento para esses relacionamentos, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo, Senhor, comunhão aos casais, às famílias, aos lares. Senhor, aqueles que estão perdidos, dominados pelos vícios, dominados pelo pecado, que nessa hora, Senhor, a tua palavra que é luz, luz para os nossos caminhos, a tua palavra que é verdade, verdade que liberta, que essa palavra venha libertar aqueles que estão presos, encarcerados, dominados, escravizados por todo tipo de pecado, pornografia, sensualidade, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, vícios, álcool, cigarro, drogas, remédios. Senhor, por favor, tu és o médico dos médicos, tu tens a receita certa, exata, para as enfermidades da alma, do corpo e do espírito. Oramos, ó Deus, e suplicamos, tenha misericórdia de nós nesse tempo de tantas notícias ruins, nesse tempo, Senhor, em que o medo está tomando conta do coração das pessoas, o medo de se relacionar, o medo de poder sair de casa, porque são tantas as notícias com relação às epidemias, às pandemias. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Cobre a tua igreja com teu sangue. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Oh, Senhor, o diabo não vai prevalecer. Coronavírus não vai prevalecer. O que prevalece é a nossa fé. Se tivermos que ir para a fornalha, lá na fornalha, nós vamos manter a nossa fé. Se tivermos que ir para a cova dos leões, lá nós, Senhor, manteremos a nossa fé. Se tivermos que ficar dentro de casa, ali nós manteremos a nossa fé e a nossa comunhão contigo. Nada vai abalar a nossa fé, nada vai quebrar e destruir a nossa comunhão, nada vai nos impedir de levantarmos as nossas mãos e te adorar e te agradecer, Senhor. A tua palavra diz que todas as coisas, boas ou ruins, contribuem para o bem daqueles que te amam. Entra nos lares, entra na nossa vida, entra nos nossos corações.
Que o desviado hoje volte para os teus braços. Que o perdido, sem Deus, sem paz, sem luz, sem salvação, te receba hoje como Senhor e Salvador. E nós, os teus filhos, que nós possamos nos aproximar de ti, crendo que tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Oramos agradecidos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Você que está participando através da mídia, compartilhe com alguém que está precisando de uma palavra de fé, de amor, de esperança. Compartilhe esse link, transmita para outras pessoas, seja um canal para abençoar a vida de outras pessoas. Deixe aí também o seu pedido de oração. Nós temos várias pessoas que estão conectadas conosco, faz parte do nosso time de voluntários, e elas podem anotar o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando por ele, estar orando por você. Amém? Mateus, capítulo de número 5, os versos 13 a 16, nos diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A pastora Carla tem falado sobre as bem-aventuranças. E quando eu olho para esses versos 13 a 16, Jesus falando sobre sal e luz. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que o texto, o verbo está no presente, no indicativo. Não é que nós seremos, não é que nós poderemos, não é que nós devemos ser sal e luz. É afirmativo. Vocês são sal e luz. E nós sabemos das propriedades do sal e as propriedades da luz. Algumas delas. O sal serve para dar sabor aos alimentos. O sal serve para também proteger os alimentos. Quando não tinha geladeira, quando não tinha freezer, usava-se sal para não somente dar sabor, tempero, mas para preservar os alimentos. E também era usado como remédio, antisséptico. O sal também era usado. E quantas vezes a gente batia a cabeça, batia o pé em algum lugar, e a mãe da gente ia lá e colocava sal em cima, né? Para puxar aí a dor, a enfermidade. Então o sal tem propriedades que para mim estão conectadas com o nosso caráter espiritual, o nosso caráter moral, a nossa maneira de ser. Quando ele fala da luz, nós sabemos que a luz serve para iluminar. Sabemos que a luz serve também para aquecer. A luz tem calor, transmite calor. A luz brilha, a luz ilumina, a luz dirige. Você já teve a experiência
de dirigir o seu carro e os faróis queimarem à noite? Oh, Jesus amado! Oh, vamos pensar, está chovendo e quebra o para-brisa, o limpador do para-brisa. Jesus amado! Se você ainda estiver lá no Brasil, você para em algum lugar, procura folha de mamona, passa no vidro e ainda dá uma melhorada. Mas se não tiver folha de mamona, não vai funcionar. Então eu olho para esse texto e penso que Jesus estava dizendo para mim, para você, para nós, como deve ser o cristão, ou o que o cristão é, o que o cristão representa. É sobre isso que eu quero falar com vocês, olhando para esse texto. Quem somos nós? Qual é o nosso posicionamento? Qual é a nossa responsabilidade? Eu olho para o sal, e a primeira coisa que eu vejo também quando eu olho para o sal é que ele é branco. Ele fala de pureza, de santidade. Olhamos também e sabemos que o saleiro pode ser lindo, maravilhoso, pode ser de ouro o saleiro. Mas o sal lá dentro não tem função nenhuma. O sal só serve quando ele está fora do saleiro. Assim como o guarda-chuva. Não adianta você ter um guarda-chuva de ouro se na hora da chuva ele não abrir. Ele só funciona se estiver aberto. Paraquedas, você pode ter o paraquedas mais atualizado, maior tecnologia do momento. Se ele não abrir na hora H, desastre vai ser certo. Então é assim que nós temos que olhar para esse texto e pensar. Como sal, como luz, qual é a minha responsabilidade? Como devo me comportar? Como devo agir? O cristão verdadeiro, sal, a luz, isso fala para a gente de como nós devemos viver em santidade. O cristão verdadeiro não se satisfaz com os costumes, erros e maneiras de pensar e viver deste mundo. O cristão verdadeiro não segue o exemplo dos ímpios. O cristão verdadeiro é sincero, vê a necessidade de se compartilhar, ensinar e pregar a palavra de Deus e mobilizar-se de alguma forma para fazer isso. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Nós sabemos, por experiência e vida, que não somente os pilotos, mas também aqueles que governam grandes navegações, os capitães, eles precisam de um farol para saber para onde se dirigir. O piloto, ele recebe as orientações também de uma torre de comando, mas ele sabe onde tem os sinais de luz, para ele, quando ele vai descer na pista à noite, tem as luzes indicando o caminho que ele deve seguir. Nós, como sal e luz, temos essa responsabilidade. A nossa luz tem que levar as pessoas para Jesus. A nossa luz tem que guiar e orientar as pessoas no caminho que elas devem andar. E eu coloquei algumas perguntas para a gente pensar sobre isso. Por que o cristão anda na contramão? Por que ele é diferente? O texto diz que se o sal for insípido, para nada ele serve. Você já experimentou uma comida sem sal? Não dá prazer. É insosso, não tem. Pode ser um prato lindo, pode ser o MasterChef que fez. Está muito bem elaborado, muito bem decorado, o prato está lindo. Mas se não tiver sabor, não adianta beleza. Não adianta aparência. Não adianta só falar. Sabe? Olha a responsabilidade que nós temos de ser sal e luz.
É por acaso que Jesus escolhe esses dois elementos para mostrar a nossa responsabilidade, para mostrar a nossa função, para mostrar aquilo que a gente tem que ser, para mostrar aquilo que nós vamos ser e influenciar na vida das pessoas. Como sal, nós temos que dar sabor para esse mundo. Como luz, nós temos que brilhar, não o nosso estilo, não a nossa beleza, mas sim a luz de Cristo. Que através de nós, Jesus seja refletido na vida das pessoas. Sabe, guarda isso. Tem gente que nunca vai ler uma Bíblia, mas ele vai ficar olhando a nossa leitura. Qual é a mensagem que nós estamos transmitindo como cristão? Para ele conhecer Jesus, ele não vai pegar a Bíblia, mas ele vai ficar olhando para ver se nós somos verdadeiros sal e verdadeira luz. A gente prega muito mais com o nosso comportamento, a gente prega muito mais com as nossas atitudes, a gente prega muito mais com as nossas ações do que com as nossas palavras. Olhamos para esse texto, olhamos para essa pergunta: por que o cristão anda na contramão? Porque ele é e tem que ser diferente. Porque nós somos chamados para ser diferentes. Se a gente não fizer diferença, de que adianta ter o título, ter a placa, ter a carteirinha de cristão, mas se as nossas ações, se as nossas atitudes, o nosso comportamento não reflete a imagem de Cristo, não reflete a beleza de Cristo, não reflete a santidade de Cristo, a gente não está levando sabor. Sabe por que o mundo ainda está como está, gente? Sem dúvida nenhuma, é porque a igreja ainda está aqui. A gente luta pelos valores morais, espirituais. A igreja luta pelos princípios morais, espirituais, familiares. Você já imaginou se a igreja não tivesse aqui, como estaria a família? Como estaria o ser humano? O mundo ainda está como está, porque a igreja está aqui, porque eu e você somos sal e luz desse mundo, sal para dar sabor para essas pessoas, e muitos deles podres mesmo, apodrecidos, porque lhes falta sal, lhes falta tempero. Olha que responsabilidade nós temos. Se nós pararmos para analisar bem o que Jesus está dizendo, vocês são sal e luz, a gente vai tremer na base. A gente vai tremer na base. Nós vamos tratar de alguma maneira ou de outra, mudar o nosso comportamento. A maneira que nos vestimos, a maneira que negociamos, a maneira que nos relacionamos, a maneira que nós falamos, a maneira em que nós tratamos as pessoas. Isso tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. Aquilo que Isaías disse, que iria chegar um tempo em que o certo era errado e o errado era certo. A inversão de valores morais, espirituais. Como a gente ouviu o pastor Diego Menin pregando semana passada, sobre 4 propostas, eu digo, indecentes de Faraó. E uma delas, adorem a Deus, mas fiquem no Egito. Vocês não precisam mudar. Não, continua sendo quem você é. O negócio é ser quem você é. Você não precisa mudar, você não precisa largar o cigarro, você não precisa largar o álcool, você não precisa largar a pornografia, você não precisa largar a prostituição. Fica no Egito. Fica aí no Egito, está tudo certo. Mas você tem o nome. Você é cristão. Só o nome não resolve. Nós temos que andar na contramão. Temos que ser diferentes.
Será que as pessoas sabem que você é um cristão? Será que as pessoas sabem que você é um cristão? Será que as pessoas sabem que você é sal? Se você ficar dentro do saleiro, ninguém vai saber. Será que as pessoas sabem que você é luz? Se ficar escondido? Que a gente sempre diz, Deus não tem agentes secretos? Não. Policiais encobertos? Não. Ou a gente é ou não é. E se a gente não for, aquele dia vai revelar quem a gente de fato é. E esse dia se aproxima. Será? E tem pessoas que se orgulham às vezes. Né? Não, lá no meu trabalho ninguém sabe que eu sou cristão. Uau, que horrível, que triste. Você não precisava nem falar, as pessoas tinham que vir perguntar. Quem já teve a experiência de alguém chegar e perguntar, você é cristão? Por causa, se eu sou sal, se eu sou luz, onde eu chegar vai fazer a diferença. Será que as nossas atitudes são típicas de alguém que se diz cristão? Paulo diz, seu filho na fé, Timóteo, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Pelo contrário, trabalhe, ganhe o sustento com o suor do seu rosto, com o esforço das suas mãos. Quando a gente olha para essas perguntas, vem na nossa mente homens de Deus, como Daniel. Estava lá, na Babilônia, lugar de pecado, lugar de idolatria, lugar que era proibido adorar a Deus, mas nem ele nem os seus amigos deram bola para aquilo. Não pode adorar a outro Deus. Verdade, eu não vou adorar a outro mesmo. O Deus, né, de Nabucodonosor eu não vou adorar, vou continuar adorando o meu. Mas você vai morrer, vai cortar tua cabeça, vai te jogar na cova dos leões, vai te jogar na fornalha. E eu quero ver se o teu Deus vai te livrar. E eles disseram, se Deus nos livrar, amém. Se Ele não livrar, nós vamos continuar. Isso é ser sal, é ser luz. Não se esconderam. Esther não se esconde lá no palácio. Não, ela não se esconde. Pelo contrário, ela dá a cara. Mardoqueu não se curvou. Sal está lá na porta do palácio, não se curva, vem Amã e ele não se dobra. Ele continua sendo sal, ele continua sendo luz. É isso, gente, que nós precisamos. Nós não podemos nos curvar. Será que você tem medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito? Porque você é um cristão, um seguidor de Jesus? Quando a gente olha a palavra cristão, quer dizer pequenos cristos. E a primeira vez que usaram essa palavra foi em Antioquia, que começaram a chamar aqueles que seguiam Jesus de cristãos. Lembra de Pedro? Pedro está lá, escondidinho na fogueira. Aí vem a criada. Cara, tu se veste igual a eles. Tu és um deles. Não sou. Você fala igual a eles. Não, não sou. Você se veste igual a eles. Não, não sou. Tem jeito. Nós temos que deixar brilhar a luz. Aleluia. Nós temos que ter o bom cheiro de Cristo. Paulo fala isso, que nós temos que ter o bom cheiro de Cristo. E como sal e como luz, nós temos que ter um bom cheiro. Porque se faltar sal, o cheiro da carne vai aparecer. O cheiro da carne vai aparecer. Mentira, prostituição, adultério, fornicação, lascívia, sensualidade. Estava pensando hoje de manhã. E é muito comum
E a gente já ouviu isso várias vezes. As mulheres não se vestem para ficarem bonitas. Elas se vestem para as outras verem que ela está bonita. E eu perguntei para mim, para quem que você se veste? Para Deus? Para Cláudia? Ou para quem? Ou para você mesmo? Quem que você está refletindo? Quem você quer refletir quando você se veste? Quando você sai na rua? Quando você se relaciona com as pessoas? Será que nós não temos medo daquilo que as pessoas vão pensar? Eu lembro bem que quando eu fui trabalhar no Kmart, a primeira coisa que eu cheguei para o gerente, falei para ele, olha, eu faço qualquer schedule, mas eu não trabalho de terça-feira, de quinta-feira e de domingo. Terça-feira eu tenho programa de televisão ao vivo às 11 horas da manhã. Posso trabalhar de noite. Quinta-feira eu tenho programa ao vivo às 11 horas da manhã. Não posso trabalhar de manhã. Posso trabalhar à noite. E domingo à noite eu não trabalho, porque tem culto à noite. Eu posso trabalhar de dia. Mas por quê? Porque eu sou cristão, eu sou pastor, eu prego na rádio, eu prego na televisão. Fui admitido. O schedule era o que eu fazia. Era o que eu fazia. Nós temos que impor e fazer com que a luz de Cristo brilhe através de nós. E lá no Kmart, todo mundo me cumprimentava e sabia que eu era o pastor trabalhando lá no Kmart. E muitos deles começaram a assistir os meus programas, eu falando em português e eles assistindo o programa, americanos. Cheguei algumas vezes no refeitório, na hora do almoço, e quem está lá? Eu estava lá no refeitório e o pessoal, quando eu chegava, fazia aquela festa. Sal e luz. Para a gente caminhar, para terminar. Alguns pensamentos importantes. Sabemos que somos cristãos porque andamos na luz. 1 João capítulo 1, versos 4 a 7. O texto é claro, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Nosso estilo de vida está aos poucos se conformando aos que Deus nos revelou sobre sua natureza e vontade. Nós temos que caminhar para isso. Nosso estilo de vida, aos poucos, ele tem que ir se moldando ao padrão estabelecido pela palavra de Deus, ao padrão que Jesus, que Deus revelou para nós. Sabemos que somos cristãos porque nossa vida é marcada por sensibilidade ao pecado, arrependimento e confissão. 1 João, capítulo 1, versos 8 a 10. Se andarmos na luz, Ele é fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Gente, infelizmente, a lepra está assolando o coração de muitos que se dizem cristãos. A primeira palavra que eu coloquei aqui, sensibilidade ao pecado. Estamos perdendo a sensibilidade ao pecado. Se peca e acha que está tudo certo, está tudo normal. Deus é amor, Deus é bondade, misericórdia. Salvo para sempre. Não, temos que ser sensíveis. Nós não podemos perder essa sensibilidade, assim como o sal não pode perder o seu sabor. Se ele perder as suas qualidades,
se ele perder o seu sabor, ele não serve para nada. Não serve para nada. Só serve para ser pisado. Quando a gente perde o sabor, a gente só serve de escândalo. Quando a gente perde o sabor, a gente só serve de motivo para as pessoas dizerem: é tudo igual. Para que eu vou na igreja? Se lá todo mundo é igual, se lá todo mundo peca, se lá eles são tudo errado. Nós temos que fazer com que essas qualidades do sal e da luz atinja essas pessoas em cheio. Não podemos perder a sensibilidade. Pecado será sempre pecado. Não somente sensibilidade, mas, arrependimento e confissão. Arrepender é voltar ao estado original. Jesus sempre operava o milagre e dizia: vá e não peques mais. Mas a pessoa chegou para ser curada. A mulher do fluxo de sangue e tantos outros. Vá e não peques mais. Então nós temos que ser sensíveis, não podemos perder a sensibilidade da santidade. Não podemos perder a sensibilidade daquilo que é certo, daquilo que é errado. Se nós perdemos a sensibilidade, é como alguém que pegou lepra. Ele, em determinado momento, vai coçar a orelha sai na mão. Vai limpar o nariz sai na mão. Vai lá no leprosário, você vai ver um monte de gente sem orelha, sem nariz. O dedo cai. A pessoa perdeu a sensibilidade. E é uma coisa que nós temos que restaurar. É a sensibilidade, Não nos conformar. Paulo diz, Romanos capítulo de número 12, rogo-vos. Ele não está pedindo, gente. Ele está dizendo, rogo-vos. É como se ele estivesse implorando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que vos transformeis pela renovação do vosso entendimento, e não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Pecado é pecado, erro é erro, inferno é inferno, céu é céu, salvação é salvação. É tempo de nós restaurarmos a sensibilidade, chamarmos o povo ao arrependimento e confessarmos os nossos pecados com os corações constrangidos, compungidos pela santidade de Deus, compungidos pela santidade de Deus, compungidos pelo poder desta palavra. Estamos abandonando princípios, abandonando a palavra e nos tornando insensíveis. Sabemos que somos cristãos porque guardamos os mandamentos de Deus. 1 João capítulo 2, versos 3 e 4. Desejamos conhecer a vontade de Deus, nos esforçar para obedecê-la e lamentamos quando somos desobedientes. Jesus mesmo disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. Ele faz e não fala. Ele é e não aparenta. Ele é. Sabemos que somos cristãos porque andamos conforme Cristo andou. Será que a gente deseja imitar a Cristo e crescer em conformidade a Ele? Eu estava vendo, e até vou postar hoje, pedi para a Cláudia gravar, a gente estava vendo um filme sobre Jesus, quando ele está falando sobre os 4 tipos de terrenos, onde foram lançadas as sementes, né? E a gente observa que as pessoas, elas não entendiam o que Jesus estava dizendo. E ele fala de um terreno onde a semente cai
e ela prospera. Conforme Cristo andou, seguidores de Jesus andam como ele andou. Dai a César o que é de César. Vai lá, Pedrão, vamos pagar o imposto. Ele dizia mais: amem os vossos inimigos, porque amar os vossos inimigos, de que serve? Que amar os vossos inimigos. É a contramão, é onde a gente está indo. Tenho mais 2 minutos. Sabemos que somos cristãos porque amamos os outros cristãos. Desejamos comunhão com eles e procuramos servi-los em atos e em verdade. Vamos abrir para a gente terminar. 1 João, capítulo de número 2. É muito importante a gente ter essa consciência dos versos 7 a 11. Carta do apóstolo João, escrevendo à igreja, escrevendo para nós, na sua primeira carta, no capítulo 2, dos versos de número 7 a 11. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aleluia! Quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Grava essa palavra. Como sal e luz, nós temos mostrado o caminho ou temos sido pedra de tropeço? Jesus, falando em Mateus, ele diz assim: ai daqueles que fizer um dos meus pequeninos cair, pecar. Então, com o nosso comportamento, com a nossa atitude, será que nós estamos levando salvação? As pessoas estão vendo Jesus em nós? As pessoas estão vendo esperança em nós? Ou estamos sendo pedra de tropeço? Meu Deus, meu Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que é uma pedra de tropeço, é melhor ele amarrar uma pedra no seu pescoço e se lançar nas profundezas. Olha a nossa responsa, olha a nossa responsabilidade. E eu pergunto para você, pergunto para nós, estamos sendo motivo das pessoas se aproximarem de Deus e dizer: meu Deus, como o evangelho é bom, como é gostoso, que tempero tem esse evangelho? Ou nós estamos afastando as pessoas de Deus, da sua palavra, estamos sendo tropeço? Jesus amado, acho que hoje estamos sendo abraçados pelo urso. As unhas estão entrando em nós. Somos bênção ou somos maldição? Mostramos o caminho ou desviamos as pessoas do caminho? Meu Deus. Quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda em trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E eu volto às 3, 4 perguntas. Por que o cristão anda na contramão? Porque ele é e tem que ser diferente.
Será que as pessoas sabem que você é sal e luz? Será que as nossas atitudes são típicas de alguém que se diz cristão? Será que nós temos medo que as pessoas, daquilo que as pessoas vão pensar a nosso respeito por sermos cristãos, seguidores de Jesus? Que hoje nós possamos ser exortados, impactados por esta palavra. Guarde isso. O sal dentro do saleiro não serve para nada. A luz apagada, desligada, escondida, não serve para nada. Mas ela tem que ser colocada num lugar de destaque. Hoje Deus está nos colocando num lugar de destaque. E a nossa luz vai brilhar e atingir os corações. Vamos orar? Vamos orar. Você que está aí conosco e deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça isso hoje. Você que está aí e foi sensibilizado pela palavra de Deus, os teus pecados te foram revelados, por favor arrependa-te, confesse-os e arrependa-te hoje dos teus pecados. Você como cristão, que está dando um péssimo testemunho, por onde você mora, por onde você vive, onde você trabalha. Se você perdeu o sabor, se tornou insípido, hoje é dia de restaurar as propriedades deste mineral do sal. Hoje é dia de você restaurar as propriedades da luz, que é iluminar e também aquecer. Que a nossa luz quebre o gelo do coração das pessoas, quebre a indiferença das pessoas, que o tempero que está em nós, que a comida que nós vamos servir para as pessoas tenha um sabor, e elas tenham desejo e perguntem para nós, onde é que tem essa comida? E aí você aponta a igreja do Senhor Jesus. Sal fala de sabor, sal fala de pureza, sal fala de conservar, sal é remédio, a luz serve para iluminar, e a luz também até serve como remédio. Criança, quando nasce antes do tempo, ela fica na incubadora. A incubadora é o que é? Nada mais, nada menos do que luz, para aquela criança poder ter o seu corpo perfeito. Então, se você está aceitando Jesus, deixa a gente saber. Se você está arrependido dessa vida que você está vivendo, deixa a gente saber. Se você estava desviado e hoje quer voltar para Jesus, deixa a gente saber. Tá bom? Nós vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aprendemos as bem-aventuranças, e quando eu olho para elas também, eu penso no estilo de vida, no modelo,